nossa equipe, eu não consigo pensar se eu estivesse fora da sala de aula. Então, eu penso naquele aluno disperso, eu penso naquele aluno que é ligeiro, eu penso naquele aluno que termina rápido. Então, eu vou pensando como se eu estivesse na sala. Então, na verdade, eu nunca saí da sala. Sim, sim. Porque eu vejo ali a dificuldade que não muda. Pode passar anos e anos, eu já estou fora da sala de aula, tem 10 anos já. Passar rápido o tempo. Que eu assumi, eu já fui coordenadora, diretora, eu já fui supervisora, então eu passei por todas as etapas, então eu consegui chegar, né, até essa fórmula aí da gente poder estruturar. Só que aí veio a pandemia, aí eu vou falar para o senhor, aí é que foi um teste para ver quem resistia e quem conseguia, de certa forma, equilibrar a questão da aprendizagem, porque eu não sou uma pessoa sonhadora, eu sou otimista. Eu acredito que Mongaguá vai conseguir recuperar, né, os conteúdos que a gente perdeu com as estratégias que a gente tem hoje. Mas eu vejo também algumas coisas que vêm acontecendo no meio, no cenário tanto estadual como também do país, que todo mundo está remando no mesmo barco. Então, não é só Mongaguá que tem dificuldade, é a maioria das cidades em si, de recompor a aprendizagem que o aluno perdeu na questão da pandemia. Mas acho que tudo acabou acontecendo de acordo com a vontade de Deus. Então, eu não queria pressionar os professores, eu não queria pressionar os alunos para que isso acontecesse em casa, né? Porque isso tem que acontecer na escola, né? Sim. Isso tem que acontecer com a convivência deles em si. E aí a gente tem hoje que ainda recuperar até o emocional dessa criança e a segurança, porque às vezes ele tem 8, 9 anos, não consegue ler e a sociedade está cobrando dele, mas ele não teve culpa. Sim. Né? Então a gente precisa capacitar esse aluno que ele é capaz de aprender. Então a gente não pode deixar ninguém para trás. Nós temos depois da pandemia, é uma nova... É um novo normal, né? Uma nova realidade, é totalmente diferente. Ninguém estava preparado para aquilo, né? Ninguém estava preparado para você primeiro pôr o pé no freio de uma maneira brusca no mundo inteiro, no país parar, fechar tudo, né? O que fazer com as crianças, o que fazer, né? Como não vai para a escola, mas espera aí, mas quanto tempo vai durar isso, né? Foi muito difícil para todos nós, porque não existia um modelo pronto, né? A gente tinha que ir tentando alguns, e a gente percebe hoje que as crianças da pandemia, que nasceram na pandemia, são diferentes das que já tinham nascido. As crianças da educação infantil, elas têm uma comunicação ótima, porque conviveram com adultos dentro de casa, só que aí perderam as brincadeiras, a rotina, a convivência entre crianças. Então, o ano passado foi um ano muito difícil, porque eles tiveram que voltar a conviver juntos, rápido. Sim. Eu não tive tempo para preparar. Então, eu tive que pensar. Eu falei, não, vamos aí pensar em 3 etapas para que a gente não tenha todo mundo convivendo ao mesmo tempo. Ia virar um caos. Nossa, né? Os pais aliviados porque poderiam ter esse espaço a mais aí, mas, ao mesmo tempo, também a gente tinha que também atender a expectativa dos pais. Foi difícil, mas a gente conseguiu. E esse ano a gente está conseguindo mais avanço ainda nessa questão mesmo de acolhimento, até do socioemocional também, porque as famílias vieram com muita carência, muita fragilidade, muitos problemas. E aí a gente está resgatando tudo isso, porque a escola ela não é só para transmitir o conhecimento. Hoje a escola tem que educar, né? Porque se a família não consegue, para ele conviver em sociedade, eu preciso educar ele antes dele aprender, senão ele não consegue aprender absolutamente nada. Não adianta colocar a escola formar um gênio e colocar na sociedade alguém que tem dificuldade em se relacionar socialmente. E o pior é que a gente tem visto isso muito, os próprios índices têm demonstrado que essa geração atual, a dificuldade dela não é a tecnologia, não é aprender, a dificuldade dela está sendo o ser humano, né? O trato com o outro, né? De conseguir trabalhar em equipe. Sim. E é uma coisa importante até para a escola tentar ver isso aí, porque o cara está se formando muito bom na sua qualificação, naquilo que ele escolhe como profissão. Mas quando ele tem que trabalhar com outro ser humano em equipe, é onde a maioria das demissões estão acontecendo. Sim. É de pessoas que não sabem se adaptar no ambiente de trabalho, né? Então, é uma questão a ser trabalhada, a ser pensados também, né? Porque a gente precisa ter convivência, ter conflito e desafio. Senão você não evolui.
né? E o respeito também, porque muitas vezes eu vejo assim, numa mesa de merenda, a gente consegue observar crianças e jovens como que se comportam, como que eles se comportam ali, né? E é muito legal, por quê? Porque eles estão retomando essa questão de convivência, respeitando fila, que era uma coisa que não estava acontecendo mais, né? É porque em casa se perde isso um pouco, porque o né? que acontece? Na hora que você abre o portão, é aquela confusão. Manada. Por quê? Porque a gente perdeu isso. Então, a gente a gente retomou o ano passado essa rotina de cada um cuidar do seu material, de todo mundo respeitar a fila, porque os adolescentes entram na frente mesmo. Hoje, talvez eles até entrem, mas não tem mais conflito. Sim. Eles reaprenderam que tem alguns que falam, guarda o lugar na fila. Só que aí não pode guardar lugar na fila, mas tem comida para todo mundo. Então eles não estão mais nem eles entenderam que tem comida para todo mundo. Então não tem conflito nessa questão mais, mas a gente sofreu bastante na retomada. Eu não sei se vocês têm percebido na escola ali, porque assim, a pandemia, ela querendo ou não, ela mostrou uma deficiência nas famílias brasileiras. E que sim, eu não estou aqui nem falando na questão financeira, nem cheguei nessa parte, mas naquela questão do convívio mesmo, né? A gente, né, virou um caos dentro de casa, todo mundo dentro de casa, né? Às vezes uma casa de 2 cômodos, até menos, e aí onde houve os conflitos de vários tipos de violência e tal, física, verbal, né? E aí todo mundo voltou um pouco, não sei, não quero usar a palavra doença, mas assim, mas todo mundo Não voltou bem. Não voltou bem da pandemia, né? Foi uma coisa que, e assim, não importa a classe social, não importa a questão financeira, todo mundo veio um pouco fragilizado, né? E aí como é que é vocês receberem esse aluno e também automaticamente esses pais fragilizados da pandemia? Muitos perderam o emprego, muitos perderam a casa, muitos perderam a empresa. Eu tenho amigos que tinham a empresa e por conta e fecharam a empresa e aí viviam uma realidade e aí tiveram que se adaptar numa outra realidade. Estavam em escola particular, e tiveram que sair da escola particular, uma escola, e houve uma debandada, né, para a escola pública, né? Muito aluno oriundo da escola particular. Como é que ele dá com tudo isso? Fragilidade da família, do jovem, aquele aluno que vem da escola que veio de uma escola particular para uma pública. Professores também que não voltaram bem também. Não voltaram bem, muitos professores que infelizmente, né, se foram. Sim. Como é que é isso, voltar com esse turbilhão de coisas aí? Foi Deus na nossa porque, vida. Querendo ou não, tudo caiu lá no seu colo. Foi, exatamente. Mas eu já estava preparada, eu já estava preparando a equipe. Eu falo que eu tenho um exército, né? Eu tenho as minhas generais, que são os meus diretores. Eu já vinha preparando eles que nós iríamos pagar essa conta. Qual seria a conta? A gente teria que dar conta desse retorno, né? E outra coisa, atingir a expectativa dos pais, porque os pais falavam assim, mas vocês ficaram 2 anos. Não, a gente não ficou 2 anos, a gente trabalhou muito. Porque o pessoal achou que ficou 2 anos de férias, né? Mas não, trabalhou A gente trabalhou bastante. E assim, a gente não teve baixa, a gente não perdeu pessoas. Nossa, perdemos muitas pessoas, porque a gente manteve todo mundo em casa, né? Sim, Mas, de certa forma, eu não estava preocupada, como eu disse aqui, com conteúdo. Eu estava preocupada com... Eu monitorava os adolescentes e via que eles estavam doentes, já estavam ficando... Eles precisam de ter contato, né? Precisam de ter referência. Eu monitorei também os filhos que estavam cuidando dos irmãos menores sozinhos em casa, porque os pais tinham que trabalhar, né? Eles não tinham opção para ficar em casa. Ou o pai trabalhava, ou faltava coisa dentro da casa dele. E às vezes a escola era o único momento ali que esse jovem tinha de refrigério, né? Com certeza. E aí ele teve que entrar na rotina familiar, né? Aí quando eles retomaram, a gente teve problemas em todas as etapas de ensino, desde a educação infantil, né? Pela insegurança, porque tem regra e criança pequena não gosta muito de regra. Então as professoras sofreram muito na questão esse exemplo simples de fila. Eles não aceitavam fila, eles tinham dificuldade na assimilação daquilo que a gente precisava. E aí a gente foi adaptando isso com paciência. Eu acho que o segredo é a paciência. Eu ia falando, gente, a próxima etapa vai ser isso. Aí na reunião talvez os pais vão cobrar isso da gente, a gente vai explicar para eles como que é o processo de retomada, mas a comunidade, as mães apoiam muito a gente, né? Porque confiam no nosso trabalho, não é no que a gente fala, é no que a gente faz. Então, quando a gente tem contato com as mães, que elas veem a forma de como a gente explica, a gente consegue ter o apoio delas todas. Então, isso foi uma coisa que deu
não foram 100%, porque nunca é 100%, né, pastor? Mas Sim. a gente conseguiu ter o apoio, e os funcionários também. Os funcionários foram, assim, a base para mim, porque eu precisava deles até então, né? Porque eu tive muita exoneração, eu tive muita gente que saiu, e eu precisava retomar a aula e eu não tinha merendeira. Sim. Então, a gente teve que... Foi uma coisa, assim, louca, porque não podia fazer concurso, porque a lei não deixava, enfim... E eu também não sei até hoje, estou tentando descobrir como que a gente conseguiu sobreviver, né? Ó, deixa eu falar com aqui a galera, porque senão a gente vai apanhar.